Olá, tudo bom? Aqui é o podcast de estreia do Pod do Zé, para que a gente utilize aí a promoção de nada mais nada menos da gestão de sua cultura para que isso entregue e produza resultado nas empresas. E com hoje um convidado de honra. Muito obrigado por aceitar o convite, Dr. Fábio Silva. Dr. Fábio Silva, a gente tem aqui uma particularidade que é justamente como uma mente autônoma se tornou aí um empresário referência nacional. E aí a gente vai, nessa trajetória de vida, de negócios, abordar para você aí, empreendedor, você gestor profissional, você que está nas universidades para estudar gestão e negócios, para você ver como o papo de negócio do Pod do Zé pode aí te dar insights para a sua vida pessoal, profissional, e isso gerar para você resultados. Bem-vindo, doutor Fábio. Com quem eu estou falando? Com quem o público vai estar falando? O doutor Fábio Silva. Bom, muito obrigado, né, José, pelo convite de todos, né, de você, né, de estar aqui, estreando aqui esse podcast. Para mim é um imenso prazer trazer um pouco da minha história, minha trajetória, como uma pessoa que resolveu, né, criar uma empresa para ajudar outras pessoas, uma empresa educacional, né, de educação, do ramo de educação para concursos públicos, agora está expandindo para vestibulares. Então, assim, é uma pessoa que com muita luta resolveu criar uma empresa para entregar um propósito de vida, entregar um propósito mesmo para ajudar pessoas. Então, a minha jornada toda envolve exatamente isso, né? Ajudar pessoas. E se a gente for pensar, todos nós na infância, na adolescência, a gente tem um ambiente, um ecossistema que nos envolve. O senhor já pensava nisso? Como era que o senhor, de alguma forma, hoje conseguiria ver o Dr. Fábio na infância, na adolescência? Bom, eu comecei, tive uma infância muito pobre, né, ali no Japim, no bairro do Japim, da Japinlândia mais especificamente, ali onde é o Estúdio 5, né, tem um Igarapé ali do lado. Hoje tem um viaduto que passa ali. Ali antigamente tinha tipo uma floresta, tal, eu brincava muito ali, caçava calango, né, brincava muito ali. Então eu vi no passado a oportunidade de mudar minha vida, mas eu não queria, José, ir para o distrito. Embora seja próximo. O Então, distrito ali. se eu vi aquela rotina. Por quê? Lá no Japim, quando a gente estava ali na fase da adolescência, muitos amigos, tipo assim, um conseguiu um emprego na Moto Honda, na Showa, né, da Moto Honda. E aí, um conseguiu, aí começou a avisar para outro, aí foi levando um, foi levando outro, foi levando outro. Quando eu vi, todos meus amigos aí do Japim estavam já trabalhando no distrito. Aí chegavam comigo, e eles com dinheiro já, ali, um salário e tal. E eu falava, mas eu via a rotina deles. Os caras pegavam rota 4 da manhã, chegavam em casa 8 da noite, né? Podre, cansado de suor. E eu, cara, não quero essa vida não, bicho, né? E dá para ganhar pouco, né? Então, assim, eu vi num negócio chamado concurso público. Eu falei, ó, não vou segurar as pontas com a minha mãe aqui, vendendo flores, e vou pagar meus estudos pro concurso. Porque o que Isso eu era vi... mais ou menos o quê? 16, 17 anos? Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos ali. Aí já tinha esse incômodo na cabeça Esse dele. incômodo de não querer ir pro distrito. Não sei por que eu criei esse ranço com o distrito industrial. Né? Entende. Aí ali eu incômodo, olha, não é isso. Embora, isso que é interessante o senhor estar falando, porque embora o senhor estivesse ali no meio, né, dentro daquele meio o senhor estava despontando, dizendo, olha, obrigado, mas não é bem isso. E aí? Eu fui para fora da curva, né? Porque a curva toda dava para todos os amigos irem pro distrito ali, tudinho. E aí eu vi em concurso a possibilidade de ganhar um dinheiro muito maior do que eu ganharia no distrito e a estabilidade financeira. Porque eu também via muitos amigos meus no distrito mudando de fábrica. Então um ia para a Showa, outro depois ia para Yamaha, outro ia para Dafra, outro ia não sei para onde. Então toda hora... Aí o que a gente vê então? O senhor está dizendo, olha, eu não queria isso, mas eu queria outra coisa. Mas o senhor sabia o que era? Já tinha orientação? Ou como é que foi? Não, eu queria passar no concurso. A meta era essa. A meta era passar no concurso, né? Sem método, sem nada, eu queria passar no concurso. Era meu objetivo. E aí, com muitos anos, né, de estudos, né, que não é fácil, né? Levei muita porrada. Consegui, depois de muita luta, passar no concurso. E aí, logo que eu passei no concurso, comecei a
pagar uma faculdade, né? Que eu não tinha condições de fazer cursinho. Quantos anos o senhor conseguiu passar? Já passei na faculdade ali, eu acho que já estava com uns 22, 23 anos. Passei numa faculdade particular, mas eu fiz faculdade particular. Ou seja, né? Trabalhava e pagava a faculdade. Né? Então, A maioria da rotina desse que vos fala também. Não fazia vestibular, não passava em universidades públicas, então eu resolvi fazer uma faculdade particular mesmo, né? E aí, na faculdade mesmo, nessa faculdade particular, eu conheci um professor que me viu dando aula para colegas da faculdade. Tipo, um dom que eu nem sabia que eu tinha, mas todo mundo ali daquela situação de se autoajudar, né? Foi, se despontou. Eu comecei a dar aula e tal. Aí esse professor chegou comigo, eu sou Calpolican Padilha, né? Nunca mais eu vi, né? E aí o professor Calpolican chegou comigo, ele é até professor da UFAM. Fábio, eu tenho um curso preparatório para concurso, você não quer dar aula no meu cursinho? Eu falei, mestre... Isso era mais ou menos que é. José, data, tu tá me perguntando data, é desesperador, porque eu não tenho muitos Mas anos. Mas aí era uns 20 e pouco. Não estava formado não. É bom a gente traçar uma linha do tempo justamente para dizer, olha, eu adolescente eu já estava incomodado com isso. Eu fui para a faculdade, e aí quando eu estava na faculdade, já me despontei. E o senhor está me dizendo que era um destaque de forma voluntária. Não foi nada forçado a barra. Não. Só que era um talento. Era um talento. Aí esse talento pode ser desperdiçado, não pode? Pode. E aí como é que o senhor alertou para não desperdiçar esse talento? Aí eu aceitei o convite, com muito medo, fui logo a testar, falei, nervoso, né? Fui dar aula para pessoas de concurso. E aí comecei a dar aula, e aí começou uma jornada de professor. Então a minha fase veio de vendedor de flores, no Japim, aí veio na adolescência, aí veio uma fase de fazer faculdade e ir professor, e aí depois que eu me formei, continuei estudando para concurso, mas aí no caso eu já estava estudando para concurso de delegado, né, porque eu tinha me formado em Direito, e também dando aula. Então eu vim dessa situação de trabalhar com a minha mãe, aí eu fiz a faculdade, me formei para Direito, e aí eu passei no concurso de delegado. Nessa fase, onde eu me formei em Direito e estava estudando para delegado, foi quando eu tive um insight, que é uma história bem legal isso aqui. Aí que eu ia lhe perguntar. Todos nós temos aquele dia D ou aquele acontecimento. Todos nós. Né? Eu vou lhe dar um exemplo meu. Quando é que eu resolvi ficar gestor profissional mesmo, assim, doutor? Foi quando eu estava passando... Eu estava ali para analista para ser um cargo ainda de tático. E aí eu olhei para a cadeira do presidente e eu não percebi que ele estava atrás de mim. Uhum. E aí, carinhosamente, ele passou, encostou a mão no meu ombro, ele me olhou, tudo bom? Eu falei, tudo. Aí era como se fosse um mezanino, né? Ele falou, tá olhando lá a cadeira? Eu falei, quer estar lá um dia? Eu falei, poxa, é o que eu mais quero. Ele falou, olha o que ele perguntou. O que você está fazendo para sentar lá? Nunca mais eu esqueci isso. Então toda a minha trajetória foi, o que eu vou fazer para sentar num cargo de liderança? Interessante. Então esse dia D mudou minha mente. E aí o senhor vem agora para essa história. Como é que foi esse dia D? Eu fiquei pensando nesse dia D, quando você mandou um pouco o roteiro, né, do que a gente ia conversar aqui. Eu falei, cara, dia D, eu fiquei nessa, dia D. E veio esse dia D. Só que eu só vim lembrar desse dia D agora, me preparando aqui para essa lá no HD. Qual era esse dia D? O dia D era o seguinte, eu dava aula em tudo que era cursinho em Manaus. Tudo que era curso, né? Realmente é um dom de dar aula. Eu tenho um dom para dar aula. E a gente gosta às vezes, né? Porque eu também. Eu tenho um dom para dar aula. E aí eu dava aula em tudo que era cursinho. Conheci a Anne, né, que é a minha esposa, minha sócia. E aí a gente marcou uma viagem para Fortaleza. Então a gente Grande Fortaleza. Marcamos uma viagem para Fortaleza. Aí eu pensei o seguinte, falei para ela, isso meados, vai perguntar a data, né? Meados de que, cara? Acho que, sei lá, já era 2009, 2008, por aí, 2009, 2008. Eu pensei o seguinte, falei, cara, será que dava para eu fazer uma situação de gravar minhas aulas
e eu estar aqui na praia, mas os meus alunos ainda estarem assistindo às minhas aulas, porque a minha preocupação não era falar assim, pô, eu queria estar aqui na praia enquanto eu estou vendendo, porque é o que eu já ouvi muito no digital, os caras já anunciando, trabalhe na praia e continue ganhando dinheiro. O meu pensamento, ele foi diferente. Ele foi, cara, eu queria estar numa praia, mas ajudando ainda meus alunos a estudar. E aí foi quando me deu um insight. Quando eu voltar para Manaus, eu vou pegar, e eu esqueci a câmera, vou comprar uma câmerazinha e vou gravar no quarto do meu apartamento as minhas aulas para os meus alunos assistirem quando Agora, eu não estiver em sala de aula. Senhor, que aí justamente é para ter a linha do tempo. Quando o senhor pensou isso, nós não tínhamos essa acessibilidade de tanta tecnologia, né? Não. E aí, como é que foi? Pois é, foi uma situação de... Como eu sempre fui muito autodidata, eu sou um cara que eu estudo, aprendo e já aplico no outro dia. Então, embora cometa erros, vai para aprender de novo. Já vai para porrada. Então, eu acho que o pensamento, a mentalidade de todo mundo que está nessa vida empreendedora, eu acredito numa situação que é o seguinte: quando você está dentro, tem um determinado conhecimento, você está dentro de uma caixa aqui como essa. Perfeito. Mas a partir do momento que você aprende um novo conhecimento, esse conhecimento ele expande, essa tampa que ela abre, aí a gente expande a nossa mente. Outro mundo. Já é outro mundo. Aí a gente entra numa outra caixa. Outra dimensão. Uma outra dimensão. Então, eu estava numa dimensão, como que eu vou fazer para os meus alunos assistirem às minhas aulas? Primeiro, eu tenho que gravar. Segundo, eu tenho que ter um lugar para hospedar essas aulas. Terceiro, eu tenho que ter um lugar para eles adquirirem, acessar uma plataforma de... aí eu vi o YouTube já existia, coloquei essas aulas no YouTube e eu criei um blog chamado Blog Sou Concurseiro e Vou Passar. Né? Esse nome veio na sua cabeça. Você lembra como ele surgiu? A Anne ela sempre briga comigo. Que nome escroto, Fábio. Meu Deus, que o nome é grande, né? É um nome grande, né? O nome grande. Sou concurseiro e vou passar. Até para criar uma logo do nome fica difícil, né? Então, assim, de onde veio o nome? Cara, que o pessoal... Eu falava muito isso nas salas de aula, né? Sou concurseiro, aí vou passar. Sempre foi um grito de guerra nas minhas aulas, meu e dos meus alunos, né? Então, por isso que veio o blog Sou concurseiro e vou passar. Justamente para linkar uma forma de identificação. De identificação. Mas ali aleatório, não era nada ainda estratégico. Não tinha nada. Era talento puro. E aí o blog era um blog gratuito, assim, da plataforma, era Blogspot na época, não sei nem se tem ainda, né? Acho que não tem mais não. Né? E aí criei esse blog e comecei a postar essas aulas nesse blog. E, cara, José, foi, assim, transformador, porque muita gente que assistia essas aulas começaram a mandar mensagens para mim. Passei no concurso tal, passei no concurso que eu dava aula de direito constitucional, direito administrativo, estatuto de servidores. E aí eu comecei a ver que esse negócio de aulas mesmo, o online, isso lá em meados de 2009, 2010, era o que ia realmente dominar o mercado. Doutor, olha como o senhor está falando que é algo bem interessante. A maioria, onde vai chegar essa mensagem, eles vão assistir... Muitos empreendedores, eles começam assim, autônomo. O senhor estava ali completamente autônomo. Olha, eu tive uma ideia e vou experimentar. Ou seja, o senhor não tinha estrutura própria, o senhor não tinha, às vezes, nem recurso para lidar ali, formalização de CNPJs, contratos sociais, nada disso. Essa ideia que começou com o senhor lá atrás, hoje faz o senhor ter toda essa hold, hoje a gente tem uma trajetória. Aí volta mais um pouco aqui, aquele empreendedor que está nesse momento pensando, peraí, eu tenho também esses insights, eu tenho também essa ideia aqui da minha panificadora, da minha doceria, ou da minha situação de também vender situações online, negócios online. Muitas vezes alguém deve ter falado para o senhor assim, mas só está viajando aí da maionese, isso aí não vai funcionar, deixa ele viajar aí. O que fez o senhor insistir e acreditar nisso? Você falou, olha, eu vou continuar isso aqui, mesmo porque a gente está falando, nesse momento, essa fase, é do início desse negócio que o senhor já tem consolidado hoje, mas ele tem uma trajetória, que a gente vai chegar lá hoje está com 13 anos. E quando o senhor recebeu essas investidas de descrédito ou de dúvida,
como é que o Fábio se comportou mentalmente e até mesmo em volta, que o senhor falou que a sua esposa esteve com o senhor. Sim, mas é porque isso já envolve a minha mentalidade desde muito tempo atrás. Desde a época lá do pessoal do distrito. Porque é o seguinte, como eu estudava para concursos e eu vendia flores também com a minha mãe e tudinho, o pessoal falava assim, você nunca vai passar no concurso, você nunca vai passar, o pessoal fala muito, concurso público é carta marcada, só passa... Então, o senhor sempre teve invertido. Né? Então eu sempre nunca dei ouvidos para os outros, né? E aí a ideia que eu dou, que é uma ideia que eu já faço, você que é meu amigo, né? Você já foi na minha sala, cada ideia que eu tenho, eu coloco na parede. Eu sou fissurado por grudar coisas na parede. Eu não sei se tu já foi na minha sala essa última semana, mas eu já fiz uma reforma nela para aumentar a parede onde vai ter mais post-it. Maravilha. Então, eu tô com uma parede lá enorme agora, atualmente, de novas expansões da minha empresa, né? Expansões da nossa holding hoje. Então, o que acontece muito, às vezes, com algum empreendedor, algum empresário, alguma coisa, ele tem uma ideia, essa ideia ele não anota, ele não coloca em lugar nenhum, e aí isso acaba se perdendo. Evaporando. E ele se perde no momento que ele vai dormir. Então eu tô com uma ideia hoje, eu tive um insight hoje. São e aí, dois. Caramba, que insight incrível, cara, isso aqui vai dar certo, vou tentar. Aí não anota em lugar nenhum, quando é amanhã, ó, esqueceu. Quem sabe ele esqueceu uma grande virada de chave para a vida, para a empresa dele. Entendeu? Até para a vida e tudo mais. Como foi esse seu dia a dia, que a gente já volta nele aqui. Então, você não tinha estrutura, não tinha recurso financeiro, não tinha parte formal, mas tinha um desejo, a mente e também a câmera inicial da não tinha, não é isso? Eu fui comprar na Bemol, né? Como foi essa compra? Porque é o seguinte, quando eu cheguei em Manaus com a Anne, eu falei, ó, a gente vai criar um blog e vamos vender essas aulas também. Começar a vender alguma coisa. Você já voltou da viagem, não esqueceu isso? Não, já estava tudo anotadinho, né? E durante a viagem eu já tinha traçado toda uma estratégia de criar um curso online das minhas aulas também. Então tinha aula gratuita, mas quem quisesse avançar para umas aulas mais, podemos dizer, mais avançadas, iria ter que investir. E aí é aquilo que você falou. Gente, é começar do zero. Como que eu comecei do zero? Eu gravei as aulas, eu tinha um roteiro, então, gravar as aulas. Colocar em algum lugar para hospedar essas aulas, YouTube. Colocar em algum lugar para... Eu estou dizendo na época, não estou dizendo que hoje é para fazer tudo isso. Mas é que tá. O senhor não tinha essas instruções, o senhor foi atrás, né? Não, fui atrás, Perfeito. pesquisando. Aí, como que eu vou cobrar essas pessoas? Aí, na época, eu utilizava o PagSeguro. O PagSeguro para minha conta física. Então... PagSeguro, sem CNPJ, sem nada, sem declaração de imposto de renda. Foi como a gente diz, na marra, no braço. Na marra. E aí, peguei uma plataforma gratuita que você se cadastraria e tal, o nome dela era Moodle. É uma plataforma muito antiga. Ainda tem gente que usa. Ainda tem gente que usa ela. Né? E ela foi uma plataforma que eu coloquei lá, só que ela é o seguinte, ela não liberava automático os alunos. Então o aluno comprava, tinha lá o botãozinho para passar o cartão, comprar, tudinho. E aí a gente via quem comprava e a Anne que liberava. Então a Anne, ela era... A empresa, o curso era só eu e a Anne. Eu gravava as aulas e postava na plataforma. Então, isso era a produção e o marketing. E o marketing postava. A Anne era o administrativo, financeiro, né? E, RH, operacional. RH era ela, né? Então ela liberava os alunos e tirava dúvidas de alunos. Então ela vinha comigo para tirar dúvidas. Então hoje é muito engraçado isso, né? Porque as funções são árvores, elas vão ganhando raízes. Não, elas ainda estão mantidas. Mas aí elas ganham ramificações. Mas analisando agora com essa conversa com você, eu ainda estou na mesma função ainda de gravar aula. Lógico, eu tenho outras pessoas que estão agora postando e a Anne está na parte administrativa, financeira, CS. Praticamente a gente continuou. Aí o senhor permite até fazer um parênteses, que é isso que eu tenho um embate até com os colegas aí, doutor. Porque justamente a parte técnica da gestão, ela não tem capacidade de criar. E aí a gente vê alguns colegas tentando engaiolar
quem é o criativo. Olha o que o Einstein diz para a gente, doutor Fábio. Ele diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. É a imaginação que guia o conhecimento. Então, se em algum momento eu chegasse para o senhor com conhecimento técnico, científico da gestão, vaidoso, e falasse, não, doutor, faça isso, isso, isso. Lá no início, eu estaria engolando todo esse seu talento e o senhor deixaria de ser essa referência nacional que é hoje. E quando o senhor disse, espera aí, então se eu estou me identificando ainda desde lá até aqui, e a senhora Ania até aqui, então significa que eu tenho uma determinada inteligência e ela tem outra. Essas inteligências, ao invés de se suprimirem ou se subestimarem, elas se integram. Então, se eu continua, como a gente chama, né, a imaginação do Einstein sempre tem que ter uma mente criativa no negócio. Essa mente criativa produz, cria, e a outra mente da gestão faz com que gerencie isso. Hoje o senhor sente isso? Sinto sim. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma sociedade, né, a nossa hold hoje, que é o grupo Sou, que envolve o Sou Concurseiro, o Sou Elite Vestibular, o EliteCast, né? Então a gente tem várias empresas hoje, e os sócios dessas empresas sou eu e a Anne. Então é um casamento perfeito na vida privada e um casamento perfeito também na vida empresarial. Tem uma histórica aí, porque é uma régua de década já, né? 13 anos. Porque o que atrapalha muito, às vezes, o crescimento de empresas, que eu acompanho outras, às vezes é brigas de sócios. E um sócio, às vezes, tolindo o outro, né? Cortando a asinha do outro, entendeu? Então, quando você tem sócios alinhados com o que eu acho que talvez seria um dos próximos temas da gente alinhado com missão, visão, valores, quando todos os sócios estão alinhados com isso, a empresa consegue deslanchar. Agora, se tem algum sócio, uma erva daninha ali que está puxando para trás, aí o negócio não vai. Isso foi só um pequeno resumo que o doutor Fábio está dizendo. Olha, aquela câmera, naquele YouTube, naquele muro lá e tudo mais, chegou aqui hoje, com 13 anos. Aí a gente volta um pouco aqui, doutor, para justamente pensar assim, então. Tá bom, eu comecei lá, há 13 anos atrás, com a maquininha que o senhor comprou lá na Bemol, possivelmente parcelado. E esse era o equipamento que o senhor tinha, essa era a estrutura que o senhor tinha. Ou seja, na sua casa que o senhor gravava era isso? Sim, uma câmera da Bemol lá, que a gente passou em 12 vezes. Né? Aí lá no seu apartamento, gravando, roteiro manual, tudo. A senhora Anne pagando e comprando aqui, fazendo outro setor. E aí aquilo começou a funcionar. É sempre bom a gente lembrar, como no começo lembrou a funcionar, que muitas vezes toda a sustentação do negócio vem desse entendimento do começo. Aí quando começou a entrar, de alguma forma, né, a grana para conseguir pagar ali a câmera, para conseguir lhe ajudar, como foi que o senhor começou a enxergar então o negócio? Então isso vai funcionar. E aí, o senhor lembra de o tempo que ainda ficou ali, alguns meses ou um ano dessa forma, para depois ir para qual local? Olha, a gente chegou de viagem, aí a gente montou toda essa estratégia. Eu gravei as aulas, gravei os cursos sozinho, né? Não tinha outros professores, era só eu. E a gente lançou. Então, nessa época, a gente vivia um marketing até muito diferente do que é o marketing hoje, né? Hoje a gente precisa muito de tráfego pago, de patrocinar, postagem, essa coisa toda. Mas há 10 anos atrás, não era assim. Você fazia uma postagem no Orkut, na época tinha Orkut, né? Facebook, a entregabilidade era muito alta desses órgãos. A gente não tinha essa profissionalização. Não, essas plataformas entregavam muito. Né? Hoje não tem tanta entrega, engajamentos hoje ínfimos, né? Você tem que colocar dinheiro mesmo, não tem jeito. Mas eu me lembro que isso aqui a Anne, né, pode até comentar, que a gente vivia, quando a gente casou, a gente tinha 2 carros e a gente, como eu passei no concurso da polícia, a polícia me deu um carro. Eu falei, olha, não tem necessidade de a gente ter 2 carros, vamos vender um, que eu tenho um já da polícia, tudinho. Então, a gente pegou, vendeu um carro e compramos um apartamento no Elisa Miranda. Um apartamento, José, o tamanho de um podcast desse aqui. E eu distante de áreas. Muito longe, muito longe, muito longe. Então a gente comprou um apartamento muito pequeno e nesse apartamento que eu gravava essas aulas. Quando a gente postou
o primeiro link de vendas, assim, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada disso. A gente postou em Facebook, postamos em lugares que a gente tinha, o MSN na época e tal. Saiu uma primeira venda de um curso, assim, vamos lá, um curso era R$15 na época. Mas saiu. Saiu. Já quando a gente postou, PagSeguro lá, bem uma venda. Aí a gente olhou um pro outro. Falei, era de conhecido ou não? Algum aluno comprou lá. Na Tora lá. A gente postou, comprou um curso lá de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Aí eu olhei pra ela. Saiu uma venda aqui. Ela, o quê? Já? Falei, já compraram. Aí, outro. Questão de 30 minutos, a gente vendeu, assim, vamos dizer, na época, uns R$100. Mas na época era muito dinheiro, R$100. Se a gente for ver até 10, 15 anos atrás, você estava falando entre R$1.000 a R$800. Em questão de 30 minutos. Aí a gente, caramba! Como eu já era delegado, só que a vida estava muito apertada, porque eu tinha acabado de casar, a gente tinha um monte de dívida do casamento, a gente tinha dívida de outras coisas, do apartamento. Então o dinheiro estava bem contado mesmo, né? E aí entrou R$100 do nada, de uma coisa que a gente nem imaginava. Aí essa história que é legal. Tinha um lanche, tem até hoje esse lanche, lá no Japim 2, que é perto da Elisa Miranda. Que é o lanche, boa, que são memórias nossas. Lanche Amazônia. Quando o senhor passa lá até hoje, eu vou lá de vez em quando lá. E é tão impressionante, os mesmos garçons ainda estão lá. O Lanche Amazônia. Eu falei, hoje a gente vai comer bem. A gente foi comer um X-salada, eu e ela, lá no Lanche Amazônia. Assim, com R$100. Ou seja, você tá falando que não era rotina sair para jantar. Não era, a gente não tinha dinheiro para isso. Aí a gente tem essa cena, eu e ela, saindo para comer o X-salada lá no X-Amazônia, no Lanche do Amazônia, para comemorar as primeiras vendas online da nossa vida. Ou seja, a primeira vez que foi inscrito, já surgiu ali dizendo, olha, isso aqui é promissor. Isso é promissor. Isso. Aí foi comemorar. Mas olha outro ponto importante, doutor. Se foi promissor, a sua mente, mesmo de forma... Aí vem o talento que eu sempre falo da mente criativa, da mente que produz, do empreendedor nato. Eu vejo hoje até algumas instituições, e aqui vai uma crítica bem salutar e saudável, algumas instituições, alguns colegas tentando prender esse empreendedor para que ele entenda tecnicamente da gestão. Tu não vai fazer nenhuma coisa boa, nem outra. Deixa eu criar. Porque se a mente é criativa, ela cria, produz. E a parte técnica sustenta e conversa para que isso chegue mais longe. E aí, nesse momento, com seu talento, você está dizendo assim, peraí, então isso aqui é promissor. Só que eu vou precisar de mais pessoas, ou possivelmente mais condições para que isso funcione, para que isso trabalhe. E aí, como foi o dia seguinte? Aí, o dia seguinte, a gente sentou, conversou, aí a gente falou, cara, você viu como tá tendo venda, né? Esse negócio é realmente surreal, o negócio de vender online e tal, tem pessoas comprando nosso curso. Aí a gente começou a gravar mais cursos, mais aulas. Vamos gravar mais aulas. Então a gente liberava muita aula gratuita e liberava algumas aulas também pagas. Essas aulas era devido já ao senhor ter dado a aula anterior. Em cursos preparatórios. E aí, quando o senhor traz para o dia seguinte também, o senhor percebeu que a forma como o senhor dava aula, doutor, era diferenciada dos outros colegas. Sim. E com isso tinha um público. Sim. O senhor acredita que esse público migrou lá para o senhor? Migrou. E aí, então, o senhor uniu talento com uma carência. Porque como eu também estava muito aquecido ainda da fase de concurseiro, porque eu já era delegado nessa fase, eu já tinha passado em concurso, então, como eu estava muito aquecido, eu tinha técnicas de estudos que eu utilizei para que eu conquistasse a minha aprovação. E essas minhas aulas, elas foram um sucesso porque eu aplicava também essas técnicas. Então, pegar uma aula de constitucional de qualquer outro professor e pegar uma aula de constitucional minha, se colocar um aluno para assistir, tu vai assistir meia hora dessa aula de constitucional desse cara e meia hora aqui do Fábio. A minha pegada de memorização, com técnicas de memorização, com certeza eu sabia que o aluno ia falar,
A aula do Fábio é muito melhor, porque eu memorizei mais. E é isso que às vezes o professor não sabe fazer. Ele só quer dar aula, passa um conteúdo, fica lendo o conteúdo, e aí o aluno não engata. Esquece o que o beneficiado aqui, ou seja, ele precisa, né? Vou lhe dar um exemplo aqui bem breve também. A gente dá muita aula de MBA voltada para os negócios. E aí a gente recebe o feedback do seguinte: poxa, é uma aula que o sábado todo eu não dormi, é uma aula que eu estou praticando. Mas aí depois vem uma observação. A gente percebeu muita autoridade e propriedade. Ou seja, eu vivo isso diariamente. O senhor vive diariamente. Então a gente consegue criar uma metodologia e uma ludicidade com que as pessoas, ao absorverem isso, elas dizem: espera aí, não é tão terrível como eu imaginava. Mas aí a gente é o meio disso, né, doutor? A gente consegue passar isso. E no dia seguinte, continuando como é que foi depois do X-Salada, depois do Amazônia, então vocês perceberam: peraí, agora eu preciso de alguma forma tentar organizar. Como é que o senhor e a sua sócia, ou seja, toda a empresa, todo esse capital humano intelectual, conseguiram os próximos dias e semanas? Bom, próximos dias a gente começou a tentar organizar um pouco mais uma estrutura mínima de um curso, né? E a primeira coisa que a gente tentou foi contratar uma secretária, pelo menos para liberar aluno, né? Porque a plataforma não era automática. Então, mas isso ainda no apartamento ou já tinha ainda no apartamento. E aí a gente, no primeiro ano, a gente ficou ali trabalhando, eu e a Anne e tal, vamos alugar algum espaço, alugar algum lugar. E aí foi quando a gente encontrou uma salinha lá no Veralves para alugar. Uma sala bem pequenininha, a gente ficou com medo, será que vai dar para pagar o aluguel, aquela coisa toda, mas eu e a Anne, a gente sempre foi, vamos lá, vamos meter a cara, né? Vamos tentar. Se der errado, deu. Né? Aí eu pergunto, essa determinação do senhor e da sua esposa, que também sempre foi a sua sócia, ou seja, ela começou com o senhor, ainda estava com o senhor. Vem daí uma parte da criação, porque possivelmente ela também deve ter uma história similar à sua, que a gente já vai comentar. Então, determinação, destemido, vamos ver se vai. E aí isso foi contribuindo para vocês escalarem. Aí chegou na salinha do Veralves, e aí? Aí nessa sala a gente já contratou a primeira funcionária, né? Contratamos uma primeira funcionária, e aí a gente começou já a contratar outros professores também para dar aula. E aí a gente começou a montar uma estrutura de curso preparatório mesmo, né? Como tinha em outros lugares. E a coisa foi tão rápida que, assim, rapidamente a gente, né, conseguiu um capital para sustentar a empresa. Não sempre a gente trabalhou, eu e a Anne, com um dinheiro que a gente ganha do curso, sempre ele é para expansão do curso, ou para manutenção do curso, ele é reinvestido. Então, por exemplo, até os nossos funcionários hoje, Fábio, durante a pandemia, os funcionários de vocês ficaram sem receber? Ficaram? Não, porque a gente sempre trabalha com dinheiro no caixa para ocasiões a gente ter ali funcionário, alguma situação. Então a gente rapidamente guardava dinheiro para a empresa e a gente viu que começou a sobrar dinheiro também para a gente. E aquele apartamentozinho lá a gente vendeu, a gente mudou para um outro apartamento lá no Parque 10 e rapidamente já comprou uma casa no condomínio fechado, tudinho. Tudo devido a essa situação da gente ter muito pé no chão do que a gente queria construir. E o que a gente queria construir? Um curso preparatório para concurso diferenciado de qualquer outro. E o que é esse diferenciado? A gente não estava preocupado em montar turmas gerais, como tem aqui em Manaus. Eu vou me matricular no curso para... Qual é essa turma? Aí os cursos concorrentes. É uma turma geral, é para qualquer concurso. A gente nunca gostou disso. A gente sempre deu aula de turmas para concursos específicos. Você quer estudar para carreira policial? É essa turma aqui. Você quer carreira de tribunais? É essa turma aqui. Porque são estudos diferentes. Então, quando a gente começou a trazer uma preparação com mais profissionalismo, aí a gente começou rapidamente a se destacar. Porque aqui em Manaus, José, qualquer pessoa que colocar um pingo de profissionalismo no seu trabalho, profissionalismo que eu digo, atendimento com o cliente, atenção ao produto, operações funcionando, a entrega, operações funcionando, controle do custo, né? Rapidamente qualquer pessoa, qualquer empresa se destaca dos concorrentes.
Porque muita gente não leva isso a sério. Ou seja, ainda com amadorismo semi-profissional, e mesmo assim, infelizmente, ainda tem, felizmente ou infelizmente, ainda tem público. Aí, doutor, você tocou um ponto importante, que inclusive faz parte também do nosso roteiro, que é, então as coisas começaram a funcionar. E aí, neste momento, surgiram pessoas que aí o senhor, popularmente, como a gente diz, separa o joio do trigo. Pessoas que sempre confiaram no senhor, estavam ali, vão, que vai dar. Pessoas que duvidavam. Né? E pessoas que ainda assim ainda continuam criticando, embora sempre vão ter essas pessoas, embora o seu estado de consolidado em referência nacional, sempre vão existir. Infelizmente, aquelas outras. Mas hoje o senhor consegue enxergar justamente quem foram essas pessoas que colaboraram para essa transição, para sair ali do autônomo, porque é essa escala que é importante. O senhor era autônomo ali, o senhor e a sua esposa. Quando começou a contratar uma secretária, mais pessoas, professores... Alugar o senhor já estava como empreendedor. Isso. Essas pessoas, algumas ainda estão na felicidade de estar com o senhor até hoje, o senhor ainda consegue lembrar dessas que lhe ajudaram? Bom, eu fiquei muito tempo com pessoa física. Então, eu e a Anne, a gente não levava a sério, vamos criar um CNPJ. Eu estou dizendo isso há alguns anos atrás, né? 13 anos atrás, né? Então, vamos criar um CNPJ, vamos fazer não sei o quê. Não, era tudo na doida. Até o dinheiro que a gente recebia, né, nesse começo, foi um dinheiro que caiu na minha conta na pessoa física, né? Só que aí vinha o trabalho de consultores, de pessoas, né? Então, no passado, chegou um consultor, né, que foi apresentado para um consultor. A gente conheceu uma pessoa de investimentos, que trabalha até hoje, trabalha na XP Investimentos, apresentou a gente, soube da gente que a gente já estava com um lugar alugado, estava crescendo, nossas turmas esgotadas. Um negócio promissor, com sócios promissores. Aí essa pessoa tentou entrar numa sociedade com a gente. Né? Mas quando ele veio nos conhecer e viu que a gente era totalmente amador nesse quesito, pessoa física, dinheiro caindo na conta de pessoa física, sem CNPJ, sem declaração de imposto de renda, sem nada. Tá na tora, tá dando certo. Então, tá dando certo, né? Então, isso há 13 anos atrás, Perfeito. Ele falou, Fábio, Anne, vocês não podem continuar desse jeito. Se vocês querem ser um dia grandes, se vocês querem, tem que se profissionalizar. Aí que entra a gestão. Aí veio um consultor, a gente foi apresentar para um consultor, e esse consultor, ele não fez nada demais. Ele não inventou a roda. Não inventou a roda. Ele ajudou a gente a abrir um CNPJ, né, falou, conta pessoa jurídica, criou um básico. A gente pagou lá sei lá, R$1.000. Aí vem algo bem interessante, né, doutor? Como o básico funciona. Aí, continue, por favor. E aí, a gente, caramba, agora a gente tem uma empresa, né? Tem uma empresa tal, tem contador, tem... Né? O empreendedor está se tornando empresário. Empresário, né? E é engraçado que até a família começa a te ver com outros olhos. Meu filho é empresário agora, né? E aí a gente contratou, a gente tinha já algumas pessoas contratadas. Me lembro que eu contratei uma secretária para mim, né, que era a Josi, né? A Josi, ela foi contratada como uma secretária para mim. O que ela fazia em relação a mim? Ela via minha agenda de aulas, organizava algumas coisas administrativas, material para imprimir. Então era pau para toda a obra, né? Pau para toda a obra. E aí essa empresa, ela começou a crescer. A gente cresceu muito, sou concurseiro, tanto na forma presencial como no online. E a gente hoje está com 13 anos, até a Josi, até hoje, ela e o Rafael, né, são os dois hoje os colaboradores que ainda estão com a gente até hoje. Os decanos, né? São os decanos. Olha, o senhor está falando algo importante. O senhor começou num negócio digital, quando ainda não era essa tendência toda digital. Não era. Então o senhor sofreu os desafios de aprendizagem junto com o mundo digital, junto com o mercado digital. Porém, as pessoas eram todas analógicas. Aí, por isso que eu perguntei do senhor a importância de ter pessoas chaves, porque em algum momento pode ter ocorrido com o senhor o que ocorre com a maioria dos empreendedores, empresários, que a gente tem essa convivência com bastantes empreendedores e empresários, de o senhor sentir assim, poxa, será que ninguém acompanha o meu ritmo aqui? Será que... E é uma certa solidão, mas aí o senhor tinha
Uma coisa boa ainda, que era justamente a esposa sócia que entendia de alguma forma. E aí, então, essas pessoas só conseguiram identificar ó, a parte técnica aqui, uma mão de obra parceira aqui, ali alguns outros apoios que teve de professores e parceiros. E aí o negócio começou a crescer. Como o seu próprio disse, pô, me tornei empresário, estou vendo diferente. Aí o doutor Fábio sentiu o quê? O senhor falou algo bem interessante agora, que justamente ela faz parte de indicadores que fazem o negócio declinar e até ficar sem vida durante os 5 anos dele, ele declina. Pesquisa do Sebrae, BNDES, dentre outros, doutor. Que é a empolgação. Dinheiro entrou, estou empolgado, é mesmo por isso. O senhor falou que não, manteve o pé no chão. Então, o senhor passou do teste que a maioria dos brasileiros não passa. Minha empresa passou de 5 anos. E aí, como é que o senhor se sentiu? O senhor, a sócia, dizendo, isso aqui vai dar certo, isso aqui está crescendo. Como é que o senhor enxergou isso? É muito engraçado isso. Eu conheço todo esse levantamento que as empresas têm um alto, aí depois ela cai, aí né, já entra. E aconteceu isso com a gente. Então a gente começou, aí pô, explodiu, né? Deu um salto muito alto. Só que em meados de 2017, 2018, começou a coisa a cair. Caiu. Chegou ao ponto da gente pensar que ia falir. Porque aquela forma de vender cursos online, presencial, já não estava mais funcionando. Ou seja, aquele modelo de negócio que vocês criaram chegou no limite. Não estava mais funcionando. Chegou e aí, no como limite. A mente criativa, ou seja, como o criador disso pensou? Então, a gente... Assim, José, é muito coisa de que eu falo... Tem gente que não acredita, mas às vezes eu acredito muito em Deus. Né? Eu acredito que às vezes Deus nos dá... Toda hora está nos dando portas e a gente só tem que estar atento para essas portas, para essas oportunidades. Chegou, né? A gente chegou no celular, Instagram, essa coisa toda, um festival que ia acontecer em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Um festival promovido por uma empresa que é chamada de Hotmart. Né? A Hotmart é uma empresa de cursos online, gateway de pagamento também, né? Tem toda uma plataforma. Acho que Você já tinha conhecido? Não conhecia a Hotmart. Primeiro contato. E aí eu vi, né? Pô, vai ter um festival de marketing, vendas em Belo Horizonte. Falei, Anny, bora para esse festival? Ela, festival, não sei o quê. Aí, galera digital, não sei o que tal. Aí foi o primeiro. A gente, porra, já tava na merda mesmo assim, né? A gente falou, porque a gente já tava para querer fechar a empresa mesmo, de tão ruim que tava as coisas, né? Aluguel, já tava começando a ficar preocupado se a gente ia ter dinheiro para aluguel, para funcionários. Mas resolveu. Sabe aquela decisão? Tu tá já no negativo, aí tu ainda arruma um negócio para te gastar dinheiro, viajar, hospedagem, ainda para ficar mais endividado ainda, mas tudo conspirou, eu não sei por que a gente tomou realmente a decisão de ir. E a gente foi para esse festival de marketing digital. O senhor está vendo aí, uma vez eu conversando com uma neuropsicóloga da área de gestão de negócios, ela falou isso. O senhor não percebeu que o menino, Fábio, o adolescente e tudo mais, de alguma forma estava aí, olha, tu não é assim, né? Por que está deixando esmorecer? Aí vem a questão das oportunidades. Quando o senhor fala da fé em Deus, doutor, também a gente tem muito essa relação. Por quê? Porque às vezes, se a gente não tiver essa fé, as oportunidades que estão surgindo, a gente não consegue enxergar como elas são. Então, na verdade, o senhor, em vez de considerar que estava se endividando mais ainda, o senhor falou, não, isso é uma oportunidade. E aí viajou. Pois é, eu viajei com a Anny, chegamos lá, a gente conheceu um mundo novo. Lembra da expansão da caixa de dimensão, camada, né? Aí eu falei, Anny, que porra é essa que a gente tá aqui, bicho? Que coisa aí, Você não sentiu a mão de Deus? Olha, era aqui que eu queria que você enxergasse. Aí, cara, eu saí de lá alucinado, ela também. Aí a gente foi... Aí a sua mente a mil. Não, aí a mente foi a mil. Aí a gente foi apresentado pra Hotmart, né? Tinha stand lá da Hotmart. A gente se conheceu lá. E aí a gente falou, olha, vamos agora vender nossos cursos pela Hotmart. Vamos vender nossos cursos pela Hotmart. Vamos fazer a Hotmart com uma nossa parceira. E aí a gente começou um trabalho. Cheguei em Manaus. Tudo aquilo que eu aprendi nesse festival. 3, 4 dias? 3 dias.
tudo que a Uma gente imersão, aprendeu, praticamente. uma imersão. Quebrou paradigma. Foi a primeira imersão que a gente participou fora de Manaus, nunca tinha assistido nada igual. E aí a gente chegou aqui em Manaus, José, já no primeiro mês pós essa imersão, colocando as estratégias que a gente aprendeu, puf, o faturamento voltou àquele faturamento que a gente tinha antes daquela fase ruim. Né? O senhor percebe também que o senhor tem uma vanguarda de inovação. O senhor se inquieta quando as coisas não estão legais. E aí foi buscar essa... porque eu entendi o que eu estava vivendo. Porque a gente que é empreendedor, e hoje eu entendo, a gente tem que entender que existem tendências. Exatamente. Que fases. Então, o que funciona para eu vender há 5 anos atrás, não vai funcionar hoje. E aí esse modelo de negócio precisa se repaginar, tem que ser repaginado. Eu até, doutor, se eu me permitir, eu faço o seguinte, eu digo para as pessoas, o seu iOS, o seu Android, ele não é mais o mesmo que esse computador, ou seja, isso é versões. Quantas versões tu já fez do teu modelo de negócio? E aí eu queria justamente que o senhor falasse, olhando ali para os empreendedores, para dizer o seguinte para ele, olha, você está entendendo a fase que o teu negócio está passando e o que ele está pedindo? Porque se a gente fechar o olho para isso, significa que a gente não está dando né, o valor para o que ele é, para o público, a relação toda. É aquela frase que o cara tem que entender, né? Se eu continuar sempre fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Se hoje eu não estou tendo o resultado que eu quero nas minhas vendas. Qual é a forma que eu vou trabalhar? Né? E eu ainda quero continuar fazendo a mesma coisa, não vai. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Quem nos alertou sobre isso foi a física quântica, o Einstein. Ele diz, olha, isso é uma alucinação. E aí, quando eu cheguei, eu entendi, a minha mentalidade foi expandida, onde eu realmente pensei, porra, cara, a gente está numa tendência de marketing digital, onde eu estou ficando para trás, porque concorrentes meus estão colocando estratégias que eu não estou colocando. E aí é um outro pensamento para quem é empreendedor. Se você não está na mesma pegada de conhecimento do teu concorrente, você vai ser devorado, você vai ser comido. Deixa de ser atrativo e quem estava consumindo de você vai ser o outro. Então, por que eu dominei hoje o mercado de concursos públicos aqui de Manaus? É impossível alguém que estuda para concurso não conhecer o seu concurseiro. Porque eu implemento estratégias que os meus concorrentes nem têm conhecimento. Eles não sabem que essas estratégias existem. O senhor inova no negócio, mas porque também o senhor tem um perfil. Né? E aí vem o perfil inquieto e tudo mais. E aí é justamente que, para complementar e acrescentar na sua resposta de pensamento, doutor, então, o senhor viu aquilo funcionando. Buscou inovações. Né? Buscou condições de o modelo de negócio se atualizar para continuar produzindo e entregando resultado. E aí essa sua mente, que continuou produzindo, buscando mais criação e tudo mais, olhou para o negócio e também precisou dar uma atualizada na estrutura e pessoas? Sim, com certeza. E aí como é que foi esse desafio? Pois esse desafio foi muito poderoso porque eu tive que colocar pessoas certas nos lugares certos. Saudoso Abel Diniz, que eu dou um abraço, eu tive uma aula com ele. Ele falou justamente isso que eu passando. Então, colocar pessoas certas no lugar certo foi uma das coisas que eu aprendi. E aí, a empresa realmente deu uma turbinada muito forte. Então, quer dizer que a partir de 2019, ali, a gente pisou no acelerador de um jeito alucinado. Só que a empresa cresceu tanto, que a gente começou a ter alguns tipos de problemas ligados ao crescimento. Ou seja, as dores do crescimento. A gente brinca com as crianças, né? O meu filho uma vez estava chorando, eu pensei que era brincadeira. Eu falei para a neuropediatra dele, ela falou, não, é as dores do crescimento. Aí vem um ponto, doutor, o senhor sentiu as dores do crescimento, só que as dores do crescimento que o senhor sentiu, e aí a gente tem até um linguajar técnico no mundo atual, né, na gestão digital, que é o seguinte, os negócios digitais, eles aprendem a escalar rápido, ou seja, eles crescem rápido, mas raramente a proporção de replicar acompanha a escala. Então, esse modelo de negócio começa a ganhar bastante, mas o modelo de gestão ainda não está estruturado. E aí as dores alarmam mais. Né? E aí, quando o senhor percebeu isso, veio uma atipicidade, ou seja, 2019 culminou com o quê? Que aí gerou ainda mais preocupação. Aí veio 2020, exatamente 2020. A pandemia. Né? E aí, doutor Fábio,
Sil. Pois é. Assim, eu vou dizer não vou dizer para você que a pandemia, foi as mil maravilhas, foi ou também muito complicado. Fábio, foi mil maravilhas ou foi complicado? Os dois, né? Os dois. Mas gerou uma aprendizagem. Gerou uma aprendizagem. Mas só que como eu já estava preparado para o digital, Isso é muito bom. eu não sofri tanto como outras pessoas. Então teve gente que teve que, durante a pandemia, ter que aprender a mexer com marketing digital, venda digital, trabalhar com redes sociais. Teve gente que durante a pandemia teve que aprender a mexer nisso. Eu, pelas bênçãos de Deus, aprendi a mexer com marketing digital, com as redes sociais, antes da Você pandemia. não acha que era Deus já lhe preparando? Aí, Já era preparado? Não, pode ser. Então, quando veio a pandemia, eu naveguei junto com outras pessoas, mas um número muito pequeno, podemos dizer, no mar azul, no mar sozinho. O oceano estava todo a seu favor. O oceano estava todo a meu favor, estava todo mundo em casa, todo mundo consumindo. Então, a gente pode dizer que de poucas nichos, mercados, nós fomos das empresas que mais cresceu durante a pandemia. Pois é, aí eu quero fazer um ponto. Por isso que o nosso podcast é chamado Papo de Negócio, porque a gente vai falar sobre o empreendedorismo, sobre a gestão, sobre o empreendedor empresário, sobre o profissional de gestão. Olha só, doutor, a gente até brinca, você vai lembrar das aulas que eu dei, que é o seguinte, quando a gente fala da análise de SWOT, que é uma técnica. Aí diz o seguinte pra gente na técnica, olha, o ambiente externo a gente não controla, então você não tinha como controlar uma pandemia. Não tinha. Né? Então não tem, tem. Mas então por que a gente estuda? Justamente para o ambiente externo a gente dominar. E olha como o senhor está dizendo na prática o que a gente, na sala de aula, nas escolas de negócio, a gente diz. Se no meu ambiente interno eu tiver mais ponto forte do que ponto fraco, o que vem de fora me abala menos. E aquilo que era ameaça é a oportunidade. Então o senhor está dizendo na prática o que ocorreu com o senhor. Que uma ameaça virou oportunidade. A ameaça virou oportunidade, mas por quê? Porque o senhor estava preparado. Então o recado está ficando bem claro e prático. Não é simplesmente dois professores que estão falando. São dois professores, mas alguém que viveu isso na prática. E aí, quando o senhor viu que agora teria mais público e mais negócio, a dor do crescimento aumentou, não aumentou? Não, aumentou, mas aumentou ainda mais uma grande preocupação que a gente tinha, né? Antes da pandemia, a gente começou um processo de empréstimo para construir um prédio nosso, né? A gente fez um projeto de um prédio de 6 andares, né? Com subsolo, com estacionamento, com salas última geração, né? Então, a gente fez um projeto para a construção desse prédio. O terreno, a gente já tinha comprado o terreno, então só faltava a construção do prédio. Então a gente pediu uns milhõezinhos de reais aí do BASA para a gente financiar esse dinheiro e pagar. Esse processo junto ao BASA estava parado já há mais de um ano. Quando veio a pandemia, em fevereiro de 2020, março, abril, já estava lockdown aqui em Manaus, essa coisa toda. Vale lembrar que Manaus foi, infelizmente, um case negativo mundial. Todos nós sofremos. O gerente do BASA liga para a Anne. Isso a gente tava... De quem aí, novamente? Né? Aí, dona Anne, parabéns. Dinheiro do empréstimo tá na conta de você já. Qual foi a reação dos senhores? Pandemia. Ficou lá, começou a chorar, chorou mesmo. Menino, o que foi que houve? O que aconteceu? Alguém morreu? Aí não, Fábio, o empréstimo caiu na conta. Eu falei, Anne, a gente não quer mais esse empréstimo não, a gente tá em lockdown aqui em Manaus. Como é que a gente vai pagar esse negócio? Tá ficando maluca. Ai, meu Deus do céu, eu vou ligar pro gerente. Aí, não, peraí, vamos respirar aqui. Respira. A oportunidade apareceu. O que eu faço com ela? A gente tinha, naquele dia, a chance de chegar com o gerente do BASA e falar, olha, a gente tá em lockdown, pandemia, a gente tá com tudo fechado, não tem nem perspectiva de concurso. Então, como é que eu vou vender uma preparação para concurso se não tem perspectiva de concurso durante a pandemia? A gente tinha a possibilidade de cancelar esse contrato, esse empréstimo. Só que eu tenho também com ela, a gente tem duas regras que são bem legais para quem é casal. Primeira regra nossa, a gente não dorme brigado. Diga, olha aí. A gente não dorme brigado. Eu e a Anne, a gente não dorme brigado. Assim, a gente
Pode assim, quebrar o pau durante o dia. quebra o pau, briga, tal, outro dia. Já vi na sala de reunião. Tem porrada já, às vezes, mas quando a gente chega em casa, a gente vai dormir, um beijo o outro, né? Às vezes eu tô certo, mas eu vou lá e peço desculpa, Mulheres, né? Ou porque a minha não me ouça. Né? Aí. Aí a gente ri um pro outro, aí se abraça e a gente dorme junto. Então, isso é uma regra nossa de casamento. Uma segunda regra, quando tem uma decisão muito séria, que a gente precisa tomar aqui dentro da empresa, a gente procura apenas ir dormir. A gente não toma no dia. Não, vamos dormir. Olha, isso que você está falando é muito sábio, viu? Eu quero falar aqui para os empreendedores por quê? Porque muitas vezes a fadiga, o cansaço, a empolgação, elas não são boas conselheiras. Eu já vi, eu já convivi com isso. E aí depois eles me falaram, poxa, Manuel, se eu tivesse ouvido a tua orientação e deixado um dia... Eu falei, pois é. E o senhor aprendeu, então, que o senhor está falando dessa dica, que a paciência ela é uma virtude. Né? E aí, qual seria a outra dica? Então, essa é justamente essa. A gente, uma é não dormir brigado, a outra, quando tem uma decisão aqui na empresa muito séria, a gente dorme e toma a decisão no outro dia. Não toma daqui a uma semana, um mês. Sempre no outro dia. Na calma. Então, sereno, nunca, lúcido, né? nunca no redemoinho da confusão da empresa, né? A gente, não sei se já aconteceu contigo, de você mandar uma mensagem para a Anne, José, depois eu vejo isso com calma. Os nossos líderes aqui na empresa já sabem que a gente vai perguntar alguma coisa, a gente toma uma decisão. Quando é uma coisa simples, tal, a gente, lógico, toma na hora, mas quando é muito sério. Então a gente aprendeu isso nesse dia. Eu falei, amor, vamos dormir. Né? E aprenderam na prática. Né? Vamos dormir, e aí a gente toma essa decisão amanhã. Quando foi o amanhã, ela olhou para mim, eu olhei para ela, vamos fechar, vamos assinar esse contrato. Vamos pegar esse dinheiro e vamos em busca do nosso sonho. Vamos em busca do nosso propósito, que é ajudar pessoas. Porque nunca foi só querer dinheiro. Então, o que a gente colocou na frente foi, se Deus deu esse dinheiro para a gente fazer esse empréstimo, é porque Ele quer que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, que é ajudar pessoas a passarem em concurso, mudar suas vidas. Então, no pico da pandemia, oxigênio em Manaus, todo mundo sofrendo porque ou alguém perdeu alguém, ou a gente perdeu alguém próximo. A gente resolveu pegar um empréstimo de milhões de reais e investir na estrutura. Construir um prédio durante a pandemia. Do zero. Né? E aí, como foi compartilhar esse sonho, doutor, com as outras pessoas que abraçassem também que era esse propósito? Não teve isso, foi só eu e a Anne. No braço. As pessoas da nossa empresa, alguns funcionários nem sabiam que o prédio estava subindo. A gente tinha só a Anne na sala dela, atrás na parede tinha o projeto do prédio, mas saber que estava sendo construído, pouca gente sabia. Professores não sabiam. Cara, foi algo então... A gente então vai chegar já na inauguração, foi algo então... Não é à toa que depois que o prédio foi construído, né, são 6 andares, né, um dos maiores prédios para concurso do Brasil, um dos prédios mais tecnológicos de Manaus, teve professores que davam aula com a gente que assim, não aceitaram, assim, não é que não aceitaram, eles não entenderam, na verdade. Não entenderam. A transição. Né? Cara, como que o Fábio e a Anne conseguiram isso? Então, o baque para alguns foi muito forte, que eles até saíram da gente. Ou seja, ao invés de gerar uma inclusão e uma admiração, houve aqui uma retração. Mas aí é algo até que o mercado nos ensina, doutor. São perfis. E aí, embora que a gente não queira, muitas vezes, durante a nossa trajetória, aí o senhor aprendeu isso com a sua sabedoria, Dani, durante a trajetória, o empreendedor, e aí o Steve Jobs lembra disso, ele vai aprendendo a dizer não para algumas situações, justamente porque o crescimento exige isso. Não é boçalidade, não é vaidade, não é nada disso. É justamente o senhor atendendo a chamada do crescimento, para saber dizer não, se apara no joio do trigo. E aí, inaugurou o prédio, mas aí vem um ponto importante, que também está aqui no nosso roteiro, que é o seguinte. Então, o senhor olhou e viu que aquela estrutura era necessária. Por quê? Porque o senhor veio, praticamente o senhor teve a seguinte transição. O senhor saiu do tradicional, do analógico e foi para o digital. Só que o senhor nasceu no tradicional. Então, o senhor tinha que abraçar o tradicional, o digital, mas já tinha mergulhado no digital de uma vanguarda aqui no Amazonas. Né? E esse prédio começou a ser construído durante a pandemia. E aí, quando ele foi inaugurado?
O prédio foi construído para ter salas de aula e também estúdios. No primeiro ano dele, a gente já tá, esse prédio aqui inaugurou em 2021. Foi 2021 ou 2022? Acho que foi 2021, acho que foi novembro de 2021. Você tá vendo que datas eu sou horrível. E aí, podemos dizer que ele explodiu na parte de ter aulas aqui em si, né? Tem muita aula, aula presencial, ver o novo, né? O pessoal queria ver O o que os novo. alunos falavam para o senhor quando viram? Nossa, até hoje, né? Até hoje. Só que a gente percebeu hoje que a gente tem que também dar uma atenção para o digital. Então hoje o prédio ele conseguiu abraçar todo mundo. Tradicional O digital, tradicional, ou seja, que é ele aquela pessoa que quer vir estudar todo dia, quer vir realmente para uma sala de aula, legal. ter contato com o professor, e também atende o digital. Fábio, quanto que o digital e o presencial é do faturamento? Lógico, 80% é o digital, porque a gente abraça o Brasil inteiro. Mas o online, o presencial, ele abrange em torno de 20% a 30% do nosso faturamento. Fábio, não é interessante você ficar focando só no digital, deixar o presencial de lado? Aí a nossa resposta é não. A gente não quer deixar o presencial de lado, inclusive a gente vai cada vez mais trazer mais cursos, mais aulas presenciais, apesar de não trazer tanto faturamento, o custo de manter uma aula presencial é muito maior, energia, Pessoas, professor, o digital ele é muito mais escalável, porque as aulas são gravadas, tal. Mas a gente entendeu que a missão da empresa, que é isso que Vamos já pontuar. que a gente pode pontuar depois, a missão da empresa é mudar vidas. E eu não posso querer mudar a vida de pessoas apenas na forma online. Tem gente que não quer estudar no online, tem gente que quer estudar no presencial. Então a gente entendeu, eu e a Anne, não, vamos continuar mudando vidas das pessoas que querem presencial. Então vamos, mesmo que a gente não tenha um faturamento tão alto no presencial, mas vamos manter o mínimo de uma operação presencial para que a gente continue ajudando essas pessoas. Olha, isso é bem importante você falar isso, porque vai ser replicável em outras mentes de outros empreendedores. Porque justamente você está dizendo, olha, isso não é apenas questão de vaidade ou luxo, não. Existe uma fatia que ainda se sente bem estando em sala de aula. Sim. Então, pela memória do próprio negócio de vocês, sou concurseiro, pela memória dos sócios que criaram e pelos... Lembrando que foi o tradicional que trouxe vocês até onde estão agora, vocês falaram, não, aqui estamos nós. O senhor sentiu essa acolhida também dos alunos? Mesmo? Sim. É como se a gente for ver de uma forma, no imaginário popular, é como se o senhor tivesse mudado de uma casa, está agora numa toda digital, tudo mais, mas mesmo assim o senhor diz, olha, está aberto para vocês aqui. E aí gera ainda esse consumo, né? E aí vem uma importância, doutor, que agora, já que o senhor está nessa estrutura digital, aprendeu a trabalhar no digital, tem o tradicional, ou seja, ao mesmo tempo que tem o tradicional, o digital e o híbrido, agora isso precisou ter uma estrutura de negócio profissional, de gestão. Então aquelas dores do crescimento, elas tinham que se tornar agora em oportunidades de negócio para crescer. E aí como foi que o senhor, a Anne, a equipe, conseguiram que todo esse prédio funcionasse cada vez mais de forma inteligente? A gente aprendeu... Como que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o conhecimento para a gente levar a nossa empresa para onde a gente quer que ela esteja, que é ser grande, né? O conhecimento, a gente tinha que ir atrás desse conhecimento. E, infelizmente, esse conhecimento não estava em Manaus. Porque é um tipo de conhecimento que ele envolve um conhecimento realmente de imersão. De você pegar, tá no meio, o meio onde você está... Sentir, viver... Ele te transforma, né? Então, a gente tem que estar no meio dos grandes empresários, dos grandes gestores, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo para a gente fazer igual. E aí, a gente falou o seguinte, vamos começar a fazer umas imersões em São Paulo? E aí a gente começou a fazer imersões em São Paulo. Imersões, masterminds, contratar consultores, mentores. Se a gente somar tudo, José, hoje, a gente gastou, eu e a Anne, R$500 mil só com treinamentos. Olha só como o senhor está falando é importante. Né? Aí até para
para a gente da gestão, isso tem um nome, você investiu, na verdade. Né? Isso é investimento. E outra situação bem prática para vocês, empreendedores e gestores. O Dr. Fábio está mostrando para vocês o poder e a necessidade do network. O Guimarães Rosa, que é um escritor e poeta brasileiro, ele diz no Grande Sertão Veredas, até uma forma caipira, mas é bem interessante que ele diz, é junto dos bons que a gente se torna melhor. Então, como é que o senhor queria que a sua empresa virasse uma referência se o senhor não estava convivendo com essas referências? Né? Isso mesmo. Mas só que tem um outro ponto. O senhor chegou lá e eu acredito que o senhor não se viu tão distante em mentalidade. Não. Mas estava um pouquinho distante na gestão, não é isso? Na gestão e na técnica. E aí? Né? Então, nessa parte de gestão, quando eu cheguei nesses masterminds, eu, por exemplo, eu nunca levei a sério o que a Anne já falava para mim, porque eu sou do marketing e das vendas. E a Anne sempre falava, Fábio, a gente tem que ter missão, visão, valores. E eu achava que isso era só uma coisinha para se colocar numa parede da empresa e a gente vê lá bonitinho. Isso é bom o senhor tá falando, ó. Tá vendo, empreendedores, empresários, gestores? Isso não é blá blá blá, isso é real. Não Diga é. mais, doutor. Eu sou a prova viva disso. Então, quando eu entendi essa parte de missão, visão e valores, as nossas decisões começaram a ser tomadas em face disso. Ficou muito mais fácil. Olha o que o senhor está dizendo como é interessante. Novamente, a gente vai ali para algo real, prático, sinergia, física quântica. O senhor está dizendo que, vamos imaginar um transatlântico. Para ele se mover, ele tem que ter algum sentido, senão ele vai ficar à deriva. O senhor está dizendo, olha, toda a minha estrutura, toda a minha operação, todo o meu pessoal, toda a minha grana, tudo vai funcionar para essa direção. Agora, que direção é aí que você ouviu que isso é propósito, é missão, visão, valores. Princípio de valores. Aí. Então, a gente começou a tomar decisões que realmente iam em busca dessa missão, visão e valores. Então, quando a gente começou a trazer isso para dentro do nosso time, trazer isso para dentro aqui da empresa, assim, explodiu mesmo engajamento, faturamento, vendas, proatividade do time, proatividade dos funcionários. Então, hoje eu posso dizer que o nosso grupo ele está atacando em várias frentes e a gente até pensa que são várias equipes, né? Assim, se você trabalha com concurso público, tem só com os funcionários só dos concursos, só de vestibular, só do... Não, eu tenho um time único que atua em vários braços. Isso não é cansativo para eles? Eles estão tão motivados, tão conectados com a cultura da empresa que é mudar vidas, que eu tenho um colaborador aqui que eu tenho que mandar embora. Assim, mandar embora que eu digo, cara, pelo amor de Deus, vai-te embora. Não, deixa eu ficar aqui, falta atender mais um aluno, falta ajudar mais um aluno, tudinho e tal. Então, eu não levava a sério isso. E só nesses conhecimentos com outros empresários, que a Anne falando para mim eu não dava ouvidos. Você ouviu na prática. Mas eu, conversando com outros empresários grandes em São Paulo, nesses masterminds... Eles diziam, isso funciona para mim. Né? Eles falavam, funcionou para mim. Então, tipo assim, vou te dar um exemplo. Fazer um evento de cultura. Fazer um evento cultura organizacional, uma imersão na empresa. Para o senhor isso era distante. E eu hoje? Fazer um evento de cultura. Então, fazer um evento de cultura, eu falava, cara, gastar com um evento de cultura, um evento assim para passar para os funcionários a missão, visão, valores, fazer alguma... mesmo gastar, você fala, gastar dinheiro. Aí fala assim, nesses eventos de cultura tem que comprar, tem que dar algum kit, é bom fazer um encantamento do colaborador. Coffee break. Um coffee break. Tá? Eu falei, mas vai gastar dinheiro com isso? Meu Deus do céu. Cara, a gente fez um evento de cultura. Já nos primeiros meses depois do evento de cultura, a coisa explodiu, né? O engajamento explodiu. Então, eu realmente, lá no passado, eu saberia como criar uma empresa da forma correta, né? Contratar as pessoas já conectadas com a missão, visão e valores da empresa. Então, para te ter ideia, José, quando esse negócio conectou em mim da cultura, eu e a Anne tomou a decisão, a gente falou assim, funcionário tal, vamos demitir. Assim mesmo, na lata. A gente pegou um setor todo e a gente demitiu, porque eram pessoas que não estavam conectadas com a nossa missão, visão e valores. Isso que é importante o senhor falar. Todo negócio para crescer,
A gente já atendeu, doutor, como consultor profissional de gestão, mais de 100 empresas. Toda empresa que precisou crescer, ela precisou tomar decisões duras e difíceis. Só que essas decisões duras e difíceis, elas são tomadas com conhecimento de causa, por necessidade, por realidade. Só está dizendo, olha, eu precisei tomar essa decisão. Aí algumas pessoas podem olhar assim e dizer, poxa, mas chegar a demitir. Essas decisões, elas são necessárias porque existe algo chamado incompatibilidade de perfis. A pessoa pode ser muito boa e tudo mais, mas ela é incompatível com aquela cultura, com aquele pensamento, com a sua visão, missão, princípio e valores. Mas tem que se tomar essa decisão. E o senhor percebeu que se deixar de tomar essa decisão, isso pode comprometer o crescimento do negócio. Sim. E aí tomou essa decisão dura, necessária. E aí seguiu. E assim, essa decisão, quando a gente resolveu implementar uma missão, visão e valores. Então, a gente resolveu implementar isso. A gente viu um time todo, que era um time de vendas, no caso, né, do comercial, que estava muito preocupado com comissão, não estava preocupado com... Ou seja, compatibilidade de perfil. Né? Tipo, vou te dar um exemplo. O vendedor chegava, aí ele... e gritava para outros, como todo mundo trabalha no mesmo ambiente, aí o vendedor gritava para os outros, assim, já bati minha meta mesmo, agora sim vou aproveitar a vida, já vou embora. E tem outros times, né, de marketing, time de CS, de postagens, que não ganha comissão. Então, criou um clima organizacional. De conflito, brigas. Então, até quando a gente fazia algum evento, alguma confraternização, a gente percebia que tinha, sabe, um atritozinho e tal. Então, a gente precisou tomar decisões duras. Então, para crescer, a gente precisou fazer isso. Hoje, eu posso dizer que foi uma das maiores decisões que a gente tomou na nossa vida empreendedora, foi realmente implementar a cultura aqui dentro. E aí a gente faz algo bem importante, doutor, para ir para a parte da nossa finalização, que é, olha só. O senhor está dizendo, olha, quando eu entendi isso, eu percebi que agora a minha empresa ia ter uma direção, ou seja, meu negócio ia ter uma direção. E aí o senhor falou a importância de uma estrutura de gestão voltada para a profissionalização dela e inovação. Porque ao mesmo tempo que o senhor investe para profissionalizar a gestão do seu conselho e do grupo, o senhor também investe em inovação. E aí o senhor está dizendo, mas além disso, o principal é o propósito. E aí eu sempre digo isso para todos os empreendedores que eu converso, gestores, alunos e tudo mais. Moçada, isso não é brincadeira. A empresa, ela pulsa, ela é um organismo vivo. Agora, o que está fazendo ela pulsar? Que essência é essa? Se a gente for ver, doutor, o senhor sempre teve essa essência. Desde a primeira câmera no apartamento. Porque o senhor está dizendo, olha, eu não quero vender curso. Eu quero mudar a vida. Só que o mudar de vida vai passar por esse produto ou serviço meu. Então, esse propósito sempre esteve na sua mente. Agora, o senhor está me dizendo que o senhor profissionalizou esse propósito para trabalhar, não é isso? E quando o senhor sentiu que essa profissionalização é possível, o senhor sentiu mais seguro, o senhor percebeu que esses resultados acontecem, e aí o senhor consegue enxergar o seu concurseiro, então, um pouco mais além. Então, hoje, o senhor diria que o crescimento do seu concurseiro está cada vez mais consolidado, porque ele vai se tornar uma holding, um grupo, a ponto de o senhor enxergar hoje expansões, não é isso? Então, o senhor já estendeu o seu conhecimento, a sua técnica, o seu know-how, a estrutura da empresa do seu concurseiro vai passar para uma nova modelo de negócio, que é o pré-vestibular. E aí também o senhor vai levar essa essência, também o senhor vai levar esse propósito. E para outros também. Aí agora eu tô numa outra batida agora, né, que é a gente ir para outros braços. Então, como a gente quer mudar a vida de pessoas, já muda muito, já vai continuar mudando no mundo dos concursos públicos, agora a gente resolveu para o pré-vestibular, né? Vestibular da UFAM, da UEA, vestibular, passar no Enem, né, no caso. E a gente realmente está indo até para outros braços ainda. Por exemplo, a gente vai para uma área digital também, né? Uma área onde a gente vai começar também a ensinar. Tem essa missão ainda para esse ano de ajudar pessoas a trabalhar com digital, a se posicionar, a também criar um curso online, se a pessoa quiser, gravar um podcast. Então, também tô querendo ir para esse braço. Por quê? Tudo dentro do mudar vidas. Então, assim, é como eu disse, quando você entende o teu propósito, como faz o negócio funcionar para ele. Tudo funciona. Hoje eu só entendi isso. Qualquer decisão que eu for tomar, de alguma área que eu vou atuar, eu vou com esse pensamento de mudar vidas.
Se eu for entrar em alguma empresa como sociedade, quero mudar vidas. Então, eu descobri esse propósito. Eu não penso no bolso, eu penso realmente nesse meu propósito. Isso é tão forte para mim que está escrito isso na porta da minha sala, tanto por fora como por dentro, onde está escrito o meu propósito lá, que eu quero ser um ser humano, um exemplo de pai, de marido, de pessoa, e que eu quero ser lembrado como uma pessoa que mudou a vida de outras. É o meu propósito. Isso que você está falando é tão importante que eu digo justamente sobre as pessoas. O negócio ele consegue ficar cada vez mais. Eu falo isso porque eu vejo isso, eu convivo com isso diariamente. Eu vejo isso em empreendedores como o senhor, entre outros colegas e colegas seus. Doutor, o negócio ele vai ficar competitivo justamente porque essa essência ela se encontrou uma forma de ser gerenciada. Uhum. E aí o Sou Concurseiro hoje é tão competitivo que a dimensão Manaus ele foi além, ou seja, ele tem concorrentes no Brasil, por isso que a gente anunciou que, olha, um cara que vendia flores, mas ele construiu algo hoje a nível nacional, ele é competição nacional. E aí a gente percebe também que a sua equipe acompanha o senhor nesse ritmo de inovação, profissionalização, os seus gestores que são chamados de heads na área digital. E aí é curioso que tanto o senhor quanto alguns heads que já foram e vão aí para fora aprender, ou seja, estudar no Brasil. O senhor já foi como aprendiz há uns anos atrás. Hoje o senhor já vai como referência. E aí é isso que eu queria lhe perguntar. Como o senhor se sente que há 2, 3 anos atrás o senhor ia como aprendiz? Hoje todos nós continuamos aprendendo na área digital, mas o senhor já é referência. E muitas vezes a sua equipe, alguns dos seus heads também já falaram que quando chegam lá percebem o quanto o senhor se preocupou tanto em estruturar a sua empresa que eles estão avançados a nível sul e sudeste. Como é que o senhor se sente? Isso é muito, para mim, é muito gratificante, né? De saber que, como eu disse, a gente sofreu muito, eu e a Anne, na época que a gente estava com aquela tendência baixa. A gente não estava acompanhando a tendência do nosso mercado. Então, a gente hoje prioriza tanto de estar na tendência, seguir uma tendência, que quando a gente percebe, a gente está na frente de muita gente. Então, por exemplo, a gente foi para um treinamento agora de marketing digital, levei o meu líder, né, de marketing, o head de marketing, e chegando lá no treinamento, lógico, a gente aprendeu muita coisa, mas muito do que foi falado lá, a gente olhava um para o outro, isso a gente já faz, isso aí já tá, eles vão começar estão ensinando isso para fazer agora, a gente já faz há 2 anos. Ou seja, estão na vanguarda. Porque a sua mente, quando a dona Anne, está preocupada com isso. Como o negócio vai se consolidar. E aí, como você se sente lá? Poxa, então o dever de casa eu estou fazendo. Não, o dever de casa tá, mas só que você não pode se acomodar. Exatamente. Então, por exemplo, segunda-feira agora eu já vou para São Paulo de novo. Praticamente 2, 3 vezes por mês eu estou indo para São Paulo, ou eu ou a Anne, porque a gente não quer a gente quer estar toda hora sabendo que as pessoas lá em São Paulo estão discutindo. Não que São Paulo meu Deus, mas é porque essas imersões, o lugar mais fácil para todo mundo se encontrar de todo lugar do Brasil é São Paulo, né? Que às vezes eu estava falando isso uma vez numa mesa com colegas, né? Esse pessoal de São Paulo também não é lá essa Coca-Cola. Eu falei, não, gente, não é o pessoal de São Paulo, porque o Brasil e o mundo se encontra lá. É tipo um lugar para a gente se encontrar. Então, o que eu digo para quem está começando é não se acomode. Ou até mesmo para quem já está no seu negócio. Não se acomode. Não pense que o conhecimento que você tem hoje é o que vai te levar para onde você quer chegar. A empresa a equipe que eu tenho hoje não é a equipe que vai me levar para onde eu quero chegar. Fábio, mas tu vai demitir todo mundo? Não, eu vou transformar a minha equipe na equipe. Então, o meu head de marketing, o meu head de audiovisual, que agora vai começar a trabalhar com podcasts, né? O meu head de financeiro, o meu head de CS, todos os meus heads, meus líderes, eles não são as mesmas pessoas hoje das pessoas quando eles entraram para trabalhar comigo. Eles são outras pessoas no quesito profissional. E eu também sou outra pessoa. Todos nós. Então, por exemplo, hoje, na parte de tráfego, essa coisa de Facebook, de Google, já chegou um momento que eu dava aula para eles. Hoje é eles que me dão aula. Hoje eles me ensinam
como é que tá Isso é funcionando. bacana, né? Que a gente tudinho. gera uma relação de aprendizagem, de É, confiança. O senhor falou um ponto importante agora para a gente ir para as considerações, doutor, que é o seguinte. Eu queria que a gente dividisse essas considerações em duas situações bem importantes, né? A importância do trabalho técnico e a importância justamente do propósito e a mensagem que o senhor pode dar nisso para a gente. O senhor está dizendo, olha, o que eu me preocupei de aperfeiçoar e treinar minha equipe, desenvolver algo. Né? Olha o que eu estou me preocupando para eu mesmo ter cada vez versões melhores minhas. Então, o senhor disse que tem colaboradores aí que estão com o senhor desde o início. Isso é importante justamente para saber que tem perfis que se enquadram, se competem, e aí vão cada vez melhorar. E aí eu pergunto ao senhor, para justamente falar para os empreendedores e gestores, que é o seguinte: é muito importante, ou o senhor colocaria num grau de suma importância, fazer com que essa estrutura de gestão funcione, capacitando esse pessoal e inovando e buscando também conhecimentos terceiros. Na gestão, hoje digital, a gente chama isso muito de sprints, né? Hoje, o Dr. Fábio, ele está cercado de conhecimento técnico, porque ele tem pessoas terceiras, sprints, e também o seu corpo interno de heads gestores. Como é que o senhor falaria isso para essa importância, justamente que o senhor dizer, olha, não se acomode. É justamente essa importância de saber como escolher esses parceiros, esses terceiros, esses sprints. Como é que o senhor vê essa importância? Hoje é uma grande dor de todo empresário é escolher as pessoas certas. Né? Mesmo as externas, né? Parceiros. O grande problema hoje é que é o seguinte: se a gente ficar nessa de ficar procurando a pessoa certa com uma determinada profissão, alguma determinada característica, às vezes a gente não vai encontrar. Então, por exemplo, eu sou muito a favor de analisar aquele cargo. Eu preciso para aquele cargo o quê? Eu preciso de uma pessoa, aí vem o DISC, dominante, influente, estável, cautelosa. Todos nós temos que passar. Eu preciso, então para esse cargo eu preciso, digamos que é um cargo de vendas. Se é vendas, eu preciso de um cara dominante, um cara executor, um cara com energia. Ele não pode ser apático, ele não pode ser mosca morta. Exatamente. Eu quero contratar alguém para um setor de postagem de videoaulas, né? Postar as aulas na plataforma, da forma direitinha, da forma certa. Para esse cargo, eu tenho que colocar um cara muito dominante ou eu tenho que colocar um cara mais analítico. Então, essa análise ela é primordial. O treinar para a função mesmo é o que a gente deve fazer como empreendedor. A gente tem que treinar aquela pessoa que está entrando. Então, o cara vai entrar comigo no setor de marketing. Os caras que trabalham comigo hoje na minha empresa, que são do marketing, um era contador, a outra é jornalista, a outra... Não tem muita gente do marketing mesmo. Ou seja, eles se transformaram. Eles são de outras profissões que foram contratadas por mim, vieram para um processo seletivo, tudinho, eu vi que tinha perfil e foram treinados. Então, um dos meus colaboradores, ele é contador formado em contabilidade, mas é copywriter. Eu paguei para ele um curso de copywriter para fazer textos persuasivos. E aí o talento dele encontrou a capacidade e ele se desenvolveu. Isso. Então, às vezes, o empresário fica muito nessa, não tem mão de obra, não tem mão de obra, eu não acho. Filho, pega alguém que tu acha que tem o perfil, disposição, tá conectado com a tua missão, visão e valores, e treina. Simples assim. Olha o que você está falando. Então, o meu pessoal, estou sempre ligado para que ele esteja ali de alguma forma, né, sendo desenvolvido. Mas aí também tem as outras áreas da empresa, né? Justamente a área financeira, tecnológica, a área de gestão. Mesmo assim, a sua relação com o seu propósito, com a da dona Ana também, foram justamente buscando, ou seja, como se fosse um imã, né? Ou seja, agora que o meu propósito é um imã, eu vou juntar. Vai trazendo pessoas conectadas com isso. Aí, tanto interno como externamente. E eu vou descobrindo, só para finalizar, talentos também. Então, tipo assim, a minha CS hoje, ela foi contratada para ser pedagógica, trabalhar com a parte pedagógica. E aí, dentro aqui da empresa, a gente percebendo ela atuando, a gente descobriu um talento dela
para uma outra área para trabalhar com o sucesso do cliente. Porque ela tinha predicado, faltava treinar Aí, cara, vamos pegar ela aqui, vamos treinar colocar, vamos ver se ela quer, vamos ver como é que ela vai se dar Olha lá. a importância, perguntar se ela quer, né? Aí ela, pô, eu quero testar. Porra, se encantou com o cargo, se encantou com a profissão. Hoje é uma pessoa que está feliz, está engajando muito. Então, por exemplo, agora tenho algumas decisões de pegar algumas pessoas de vendas e levar para uma outra área. Então, tudo isso é teste. E basta você ter um feeling. Isso merece até um outro podcast, justamente, que é como é que o empreendedor, ao sacar que as mudanças precisam sofrer atualizações, adequações e ajustes, como é que isso se dá? Né? Então, muitas vezes você está dizendo, olha, se dá pelas experiências pancadas que eu levei. Pancadas externas, internas e tudo mais. E para que o empreendedor que está começando, que já está ali, autônomo que está começando, querendo ser empreendedor, o empreendedor que se tornou empresário, porque o economista Ricardo Amorim tem um conceito bem interessante. Ele diz, olha, o autônomo, quando ele começa a trabalhar e dar resultado, e ele começa a ter uma estrutura de negócio, ele diz que ele virou um empreendedor. É isso mesmo, né? Porque antes ele era sozinho, com mais alguém, agora ele tem equipe, estrutura. E ele começa a trabalhar para isso dar certo. Quando isso dá certo, isso se torna empresário. Então hoje você é um empresário consolidado, competição nacional. Mas alguém está dizendo, pô, será que eu chego lá no dia do Fábio? Ele lá com seu negócio digital, seu negócio tradicional. O senhor diria para ele tanto parte motivacional como parte prática de vida, pessoal. O que o Fábio diria para ele? Tudo é paciência. É duas situações. É paciência e não pensar muito no futuro. É pensar no hoje, é no agora. Então, quando a gente foca muito no futuro e eu foco muito lá longe, eu posso me desmotivar aqui no presente. Eu não posso me preocupar com um concorrente meu que está 80 voltas na minha frente. Eu tenho que me preocupar comigo, com o que eu estou fazendo hoje. Então, essa virada de chave, ela realmente é importante. Porque, às vezes, o empresário, o empreendedor, ele está muito preocupado com lá na frente, lá no futuro, e esquece o hoje. Ou ele está preocupado com o concorrente dele, aquela briga de mercado de concorrente, mas esquece o dele, o que ele pode fazer hoje. A partir do momento que eu não me preocupei mais com o concorrente, me preocupei comigo, com a minha entrega, a coisa tem acontecido de uma forma absurda, de incrível, de poderosa. Então, assim, vamos lá, eu trabalho com concurso público, tenho outros concorrentes que trabalham com concursos, e eu percebo muito, às vezes, que existe na vida muito ego também. Então, assim, por exemplo, abrindo aqui para você, a gente tem hoje faturado na Hotmart 25 milhões de reais. Mas eu não fico toda hora postando carro importado, postando viagem, postando Isso ele rendeu um prêmio nacional, não foi? É um prêmio nacional, né, da Hotmart, de chegar a essa marca de 25 milhões de reais. Ou seja, um caboclinho aqui da região chegou lá para o Brasil e falou, olha... Até a própria Hotmart daqui da região norte, nós somos o maior faturamento. Então, manter o ego muito controlado, entendeu? Porque a gente vê muito, assim... Vaidade. Esquece o negócio, quer viver em cima. Eu tenho assim, não é querer, mas eu, por exemplo, eu tenho uma motinha. Já teve gente que me viu na rua com uma motinha. Sou Fábio, o senhor tá nessa motinha aí? Eu falei, eu gosto da motinha aqui, tudinho, entendeu? Me visto praticamente do mesmo jeito sempre, né? Mesmo jeito sempre. Assim, não é querendo dizer que a pessoa tem que ser humilde, assim, não. O seu perfil sempre. Mas manter um pé no freio quanto ao ego, né? Manter o pé no freio quanto tudo que eu tenho hoje pode desmoronar amanhã. Exatamente. Então, me preocupar com hoje, me preocupar com realmente o que eu tenho que fazer hoje. É o que eu dou como exemplo. Sempre fui assim? Não. Já fui muito egoísta, já fui muito estressado, já de bater na mesa, de gritar, quando a coisa não dá errada. A partir do momento que eu trouxe essa calmaria para dentro da minha mente, para dentro do meu coração, eu hoje posso dizer que eu estou muito mais poderoso. Mais poderoso no quesito de
onde eu atacar, onde eu colocar o meu dedo, junto com a Anne ali, a gente vai fazer aquilo ali brilhar. O senhor está dizendo que essas experiências de vida, de negócio, lhe deu um autocontrole, um autodomínio, um autoconhecimento, que hoje o senhor se direciona melhor. Ou seja, gasta melhor tempo, energia e inteligência. Sim. E o senhor é um paradigma, o senhor é um quebra de paradigma, que eu queria justamente fechar com isso o nosso papo. As pessoas acham que empreendedor deve seguir determinadas condições, o gestor determinadas condições, e a área pública não dá espaço para isso. Uhum. Só que eu estou na frente de alguém que quebrou um paradigma, que é alguém que é funcionário público, com alguém que criou um negócio justamente para ter uma relação com o funcionalismo público. Então o senhor está dizendo para a gente de forma bem bacana, assim, para que seja inspiração para muitos, para dizer, olha, independente de onde você esteja trabalhando, independente da área que você seguiu, se a tua mente está pedindo para você produzir, vai em frente que as coisas vão acontecer. Mas desde que o senhor está dizendo, né? Cuidado com a vaidade, trabalhe bastante, se atualize sempre. É porque é o seguinte, José, vou te dar aqui uma coisa que é o meu pensamento. Quando a gente tem muito bem definido o nosso propósito e uma missão que a gente entende que tem aqui nessa terra, a gente tem que seguir o fluxo dessa missão. Tem que seguir o rio. Então, hoje eu sou concurseiro, fazer o trabalho que eu faço em ajudar as pessoas a passar no concurso, agora no vestibular, no digital, são situações que eu entendo que eu sou obrigado a fazer. Por que você está montando aqui esse podcast? No teu coração, tu tá sentindo, cara, é tipo uma obrigação. Exatamente. Enquanto você não lançar o teu podcast, enquanto você não começar esse teu projeto, tu vai estar incomodado. Você vai estar incomodado, você vai estar angustiado, uma inquietação. Ainda não comecei, ainda não comecei meu podcast, eu tenho tanta gente para trazer, eu tenho tanto conteúdo para falar com meus entrevistados. Mas enquanto você não seguir esse rio, a tua vida não vai para frente. Então, eu tenho o cargo de delegado de polícia, sou delegado de polícia, mas eu era infeliz. Eu pensei em ser só delegado, como tem muitos amigos meus que são só delegado. Fazem seu plantão, aí passaria as folgas, aí depois volta para o plantão. Tem gente que é só delegado, vive uma vida maravilhosa, o salário é alto, inclusive. Certo status social. Mas eu estava incomodado. Eu falei, cara, eu tenho que hoje continuar com essa vida de concurso. É o que me deixa feliz. Fala, por que você não larga hoje, então, a polícia, já que você já está num nível tão alto? É um empresário reconhecido, nacional. Eu não largo porque o dia que eu estou na polícia é o meu descanso daqui da empresa. Ou seja, é como se fosse quase que um hobby. Né? Então, o dia que eu estou de plantão, eu olho na minha agenda e falei, ai meu Deus, amanhã eu estou de plantão, graças a Deus. É o dia que eu fico só lá na polícia, lá com domina, já né? É mais ou menos isso. Senhores, como o nosso Pod do Zé, que é o papo de negócios aqui, na honra, viu, doutor Fábio, mais uma vez, obrigado. E aqui a gente teve uma aula de vida, de pessoas, de um pai de família, de um filho, assim como a gente, mas a gente tem um prol nessa vida que é justamente, como o Pod do Zé, promover a cultura da gestão para que isso seja praticado e resultados nos negócios. Mas não resultados qualquer, né, doutor, como a gente está falando hoje aqui, propósitos. E os propósitos geram lucro. E hoje o senhor pode confirmar isso, que os propósitos geram lucro. Quero agradecer, espero que a gente, nesse primeiro episódio de estreia, com uma referência nacional, a gente esteja levando para vocês o nosso propósito. Mais uma vez, promover a cultura da gestão e a sua prática para resultado do negócio. Obrigado, doutor. Valeu, Zé. Vamos nessa.